Olá pessoal, tudo bem? Professor Jazz de volta para a gente dar continuidade ao nosso curso de números complexos. Olha só, antes da nossa aula começar, eu já quero te convidar para você deixar aquele like, aquele joinha que ajuda demais o canal. Lembrando também que o seu comentário é muito importante, gente. E se essa aula te ajudar, se você curtir mesmo, divulga aí para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que democratizando a matemática, a gente só tem a fazer o melhor para esse país e para a educação desse país que tanto precisa de qualidade, não é verdade? Olha só, não se esqueça ainda de se inscrever aqui no canal, tá? Você pode fazer isso aí, ó, clicando no botão inscrever-se. Inscreva-se, clique no sininho, ative essa opção todas e vem estudar matemática sempre com a gente. E também, claro, segue a gente lá no Instagram, @professor.gesrael. Tem muita coisa boa lá também. Fechado? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Puxa a vinheta! Galera, no nosso último curso, o que a gente conversou? Basicamente, a gente falou sobre números complexos, começamos com a definição de números complexos, entendemos que conjunto é esse. Se você ainda não assistiu a essa aula, cara, ela é muito importante. Vai no card que vai aparecer, acho que por aqui, beleza? Por aqui, ó. Por aqui. Vai no card e já clica lá para você ficar por dentro desse tópico tão importante. Depois que nós definimos o que era o conjuntos complexos, o que é um número complexo, o que significa o tal do i, a gente resolveu falar sobre números complexos na forma algébrica, que também está aí nesse card que apareceu há pouco tempo para você. Muito bem, hoje a gente vai falar de números complexos, mas uma outra forma de ver, tá? Nós vamos falar sobre os números complexos na chamada forma trigonométrica. Então, você já sabe, o tema de nossa aula hoje é forma trigonométrica e você já vai nos acompanhar nessa aventura, beleza? Forma trigonométrica de um número complexo. Forma trigonométrica que também muitas vezes é chamada de forma polar, tá bom? Você vai encontrar alguns livros aí que vão chamar isso aí de forma polar. Muito bem. Primeira coisa, vamos só fazer aqui um raciocínio. Por que será que a gente precisa pensar em números complexos de uma nova forma? Eu acho que você precisa entender que a evolução das maneiras de escrever o número complexo, elas foram graduais. Você se lembra que na primeira aula a gente viu os números complexos como pares ordenados. E foi bacana, foi divertido, mas nós tínhamos um problema. Não era prático para fazer as operações, principalmente a operação de multiplicação e divisão. Aí surge uma nova maneira de escrever os números complexos, que na verdade é aquilo que a gente chama de imergir os complexos, os reais nos complexos, isomorfismo, que é a forma algébrica. Com a forma algébrica, fazer operações como soma, subtração, multiplicação, divisão, ficou muito mais tranquilo, não é verdade? Muito mais. Agora, surge uma nova maneira. Nós temos um desafio, que é o seguinte, a forma de números complexos na forma algébrica não era tão bacana assim, por exemplo, para operações de potenciação e radiciação. Então é necessário que a gente crie uma nova forma que facilite esse cálculo, essa maneira de trabalhar radiciação e potenciação, beleza? Então é isso que vai acontecer e é nisso que eu quero que você me acompanhe agora. Então, cabelinho nervoso aqui, ó. Jeita aí, rapaz. Vamos lá então, vem com o jazz aqui. Primeira coisa, relembrando que nos últimos encontros nós vimos que o número complexo ele é da forma A mais B. Essa forma é o que nós chamamos de forma algébrica, beleza? Forma algébrica. Top demais, Gesso. E aí que é o seguinte, na primeira aula nós vimos que essa brincadeira, ela nasce do quê?
lá do tal do plano de Argand-Gauss. Lembra? O plano de Argand-Gauss, em essência, é o plano cartesiano batizado com um novo nome. É bom deixar claro, nós discutimos isso na aula 1, que esse plano não é o plano cartesiano, ele é perpendicular ao plano cartesiano. Deixa eu imaginar aqui, só para dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Deixa eu pegar aqui 2 livros. Seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o plano cartesiano, peguei 2 livros infantis aqui, por sinal, vou virar para não fazer jabá para ninguém de graça. Ó, isso aqui seria o plano cartesiano, certo? O plano dos complexos seria um plano basicamente assim. Beleza? Um plano perpendicular a ele, tá? Um plano aí, ó, formando a 90 graus. Mas o jeito de trabalhar com os 2 planos basicamente é o mesmo. Tanto é que o nosso eixo X, a gente batizou de eixo real, né? Esse aqui é o nosso eixo real, vamos colocar aqui, ó, eixo R de Z. E aqui nós temos o eixo imaginário e M de Z. Eu tô indo um pouquinho mais rápido, porque isso aqui você já sabe. E nós vimos que o número complexo, ele é representado por esse pontinho, que é o seu afixo, que a gente vai chamar de Z, não é? E aí o que vai rolar? O que vai rolar é o seguinte, esse Z tem uma coordenada, tem uma abscissa, que é o nosso Azinho, que é a parte real, e também tem uma ordenada, que é o nosso Bzinho, a nossa parte imaginária. Beleza? E aí sim, esse Z é o nosso par ordenado AB, e aí você já viu que esse par ordenado, algebricamente, pode ser escrito como Z igual a A mais BI. Beleza, Jazz? E agora, companheiro? Agora é o seguinte, eu quero que você olhe para essa representação gráfica, mais uma vez, do plano de Gauss, tá? Lembrando, plano de Argand-Gauss. Argand-Gauss. Once more. O que vai acontecer aqui? Existe uma coisa interessante em matemática, a gente estuda isso em função, por exemplo, né? Que é o seguinte, se a gente pega um número e mede a distância dele até a origem, e eu quero lembrá-los que Z é um número, quando a gente mede essa distância aqui, ó, o que nós estamos achando? Essa distância que vai da origem, a distância que vai da origem até o número complexo, aqui eu tenho até o número qualquer, até qualquer número, no nosso caso aí é o número complexo Z, ela ganha um nome, vocês lembram? Quem lembra? Quem lembra o nome? Exatamente, módulo, tá bom? Ela ganha o nome de módulo. Então isso aqui é o módulo de Z. Esse módulo, gente, ele pode ser representado de 2 maneiras. Você vai encontrar alguns livros e algumas provas que vão escrever da forma convencional, que é assim, né? Módulo de Z, com essa carinha, mas você também vai encontrar alguns livros que vão escrever na notação grega, o Rho, beleza? Vai aparecer o Rho aí para você. Muito bem, e aí, Jazz? Tanto faz, qualquer uma das notações representa essa distância. Observe que ao fazer essa gracinha, nasce aqui, ó, surge aqui um triângulo retângulo, tá vendo? Pô, Jazz, verdade, hein, ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo. O que a gente pode fazer, então? A gente pode descobrir a medida desse módulo fazendo Pitágoras, não é verdade? Jazz, então vamos lá. Deixa eu diminuir o zoom aqui, ó, e vem com o Jazz, então, vamos calcular esse módulo. Então, se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, nós vamos ter que a hipotenusa, que é o nosso módulo ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito, Jazz. Eu posso, ó, gente, só um detalhezinho para você. Normalmente, isso aqui, ó, recebe o nome de norma de número complexo, tá? Norma de um número complexo, beleza? Norma de um número complexo. Esse A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse quadrado e eu vou passar tirando a raiz. E aí nós vamos ter raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? E pronto, galera, isso aqui que você acabou de ver comigo é a exata definição que nós temos de módulo, ó, de um número complexo. Suave ou não? Então, módulo de um número complexo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Professor,
Porra, é só fazer um Pitágoras, é exatamente isso. É só você fazer um Pitágoras e pronto, vai ser feliz. Bom, e aí? E aí que esse módulo também provoca o aparecimento de um ângulo, que é muito interessante para nós. Eu vou pegar aqui, ó, e vou dar um zoom para mostrar para você que ângulo é esse, que é esse ângulo θ. Observe que esse ângulo θ, ele é importante porque, de certa maneira, ele dá a inclinação desse módulo para nós. Você concorda comigo que quanto maior esse ângulo, mais inclinado, ó, esse módulo vai estar? E vai mudando de quadrante também, né? Ele começa no primeiro quadrante, depois passa para o segundo quadrante, depois para o terceiro quadrante, depois para o quarto quadrante, não é verdade? Então você percebe essa evolução, sim ou não? Hã? Percebeu? Ótimo! Então, na verdade, esse cara aqui é a inclinação. Lá na parte de álgebra em funções, ou também na geometria analítica, na parte de equação da reta, você vai ver que esse ângulo aqui é justamente a declividade da reta. Para nós aqui, ele vai ganhar um nome diferente. Esse ângulo vai ser chamado de argumento, tá? Argumento de um número complexo que a gente representa por argdiz. Tá suave? Hã? Argumento ou argdiz. Essa é a definição que nós temos aqui. Beleza, Jess? E agora? Agora é o seguinte, dá para descobrir que ângulo é esse? Olha, se a gente descobrir os valores das razões trigonométricas dele, dá, né? Então, olhando para esse desenho aí, que eu acabei de dar para você, a gente pode tentar definir esse cara dentro de alguns conceitos. Por exemplo, olhando aí para ele, se eu quiser descobrir o seno desse cara, então agora eu quero que você olhe por argumento, tá? Eu quero que você analisa comigo o argumento. O que é argumento mesmo? É a inclinação do ângulo, beleza? A inclinação do ângulo. Então o argumento vai ser, vem com o jazz, ó. Se eu fizer seno de θ, vamos lá, seno de θ. Olhando aqui para esse cara, o seno de θ vai ser cateto oposto. O que é o cateto oposto? B. E a hipotenusa vai ser o nosso módulo. Olha que coisa. Então, na verdade, eu vou ter que o seno de θ vai ser B dividido pelo módulo. Eu vou escrever o módulo assim agora, pode? Ó, vou pôr o módulo assim, que vai ser o jeito mais comum de nós toparmos com ele. Beleza, então o seno está pronto. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que B vai ser módulo vezes o seno de θ. Show! Show de bola! Vamos agora para o cosseno? Vamos lá? Vamos, Jess. Vou fazer o cosseno. Deixa eu pôr aqui também quadriculado, porque eu gosto bastante desse papel quadriculado. Dá uma ajudinha aqui. Muito bem. Então vamos lá. Agora eu quero ver o cosseno de θ. Muito bem. O cosseno você já sabe. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vou vir aqui. Cateto adjacente é A e a nossa hipotenusa vai ser o módulo. Então, cateto adjacente a hipotenusa. Então, fazendo isso, eu vou ter o quê? A dividido pelo módulo. Multiplicando cruzado, eu vou ter que o A vai ser módulo vezes cosseno de θ. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos lá? Tudo bem, galera? Agora que a gente tem o valor do seno e o valor do cosseno, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no número complexo na forma algébrica e vamos lembrar que ele é da forma A mais BI, certinho? A mais BI. Beleza, e agora? Eu vou substituir aqui, ó. Onde é A e onde é B, eu vou trocar pelos valores que nós encontramos usando seno e cosseno, tá bom? Então fica assim, Z vai ser igual a, no lugar do A, eu vou escrever isso aqui, ó. O A não é módulo vezes cosseno de θ? É ou não é? É. Então troca o A por módulo vezes cosseno de θ. Módulo vezes cosseno de θ. O nosso B não é módulo vezes seno de θ? É, professor. Pô, então troca. Vai ficar módulo vezes seno de θ vezes I. Agora, olha aqui para você ver, ó. Como eu tenho um módulo aqui e eu tenho um módulo aqui,
eu vou pôr esse módulo em evidência, tá? Então, colocando esse módulo em evidência, eu vou ter que o meu z vai ser módulo vezes, abre um parênteses, cosseno de θ, mais... Eu vou escrever o i primeiro, por convenção, para não ficar na frente ali do ângulo, tá? E fazer confusão, mais i vezes seno de θ. Olha que delícia! Olha que delícia, meus amigos. Vocês acabaram de ver, tá? Sai daqui, Trê. Vocês acabaram de ver como é que a gente acha um número complexo na forma trigonométrica ou polar. Isso aqui, galera, é exatamente o que nós chamamos de forma trigonométrica, beleza? Ô, Jess, espera aí. Então quer dizer que para eu encontrar um número na forma trigonométrica, eu vou ter que achar o módulo e eu vou ter que achar o valor do ângulo dele? Exatamente. Então, um exemplo? Bom, vamos lá então. Vamos pegar aqui um exemplo, ficar mais fácil para você, tá? Vamos lá então, ó. Exemplo, escreva o número z igual a menos meio mais raiz de 3 sobre 2i na forma trigonométrica, tá? Então, o nosso objetivo é esse, é escrever esse número aí na forma trigonométrica. Tá, e aí, Jess, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá então, meu querido. Primeira coisa, vamos achar o módulo, pode ser? Então, módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Lembre-se que o que eu chamo de A é a parte real, que é quem não tem a letrinha I, esse cara, e quem eu chamo de B é quem acompanha a letra I, que no caso aqui é raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Parte imaginária. Então, jogando aqui, nós vamos ter raiz quadrada de quem, professor? Vamos lá. Ó, raiz quadrada de menos meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ah, Jess, tô sacando, hein, velho? Tô sacando. Então, o módulo vai ser raiz quadrada. Ó, menos meio ao quadrado vai dar 1/4, certo? Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai dar 3/4. Eu considero que se você está aqui assistindo uma aula de números complexos na forma algébrica, você sabe isso, né? Me ajuda, na forma trigonométrica, perdão. Você sabe isso. Então, o módulo vai dar raiz quadrada, tá? Ó, ficou bonitinho, né? De 1/4 mais 3/4 dá 4/4. 4/4 dá 1. Daqui você tira que o módulo, então, vale 1. Beleza? O módulo vale 1. Bom, Jess, e agora? Agora é o seguinte, vamos pegar esse cara aí e vamos descobrir qual é o ângulo. Aí é interessante porque você percebeu que olha que coisa interessante. Para a gente definir qual era o A e o B, a gente usou seno e cosseno. Mas, surpreendentemente, eu gosto mais de usar a tangente, tá bom? Eu prefiro usar tangente. Professor, por quê? Porque eu acho mais rápido. Vou te provar aqui, ó. Olha só. A tangente de um ângulo não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Se você correr aqui, ó, no meu desenho, cadê meu desenho lá? Olha só. Quem é o cateto oposto a esse ângulo θ? Olha aí pra você ver, ó. Ó, o cara que tá de o quê? De frente, olha aqui, ó. É o nosso B. E o adjacente? É o A, quem tá do ladinho. Então, na verdade, a nossa tangente vai ser B sobre A. Parte imaginária, parte real. Inclusive, nós vamos ver que nesse exercício nosso, então, ó, quem é o nosso B? Raiz de 3 sobre 2 positivo. Então, põe aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Quem é o nosso A? Menos meio, tá? Menos meio. Então, a tangente de θ vai dar, você consegue a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Aí eu te pergunto, esquece o sinal de menos. Esquece o sinal de menos, tá? Esquece. Se eu não tivesse sinal de menos, seria raiz de 3. Daqueles ângulos notáveis,
daqueles ângulos notáveis, qual é o ângulo? O 30, 45 e 60? 30, 45 e 60? Qual deles tem tangente valendo raiz de 3? Lembra a musiquinha? Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, quem? O 60 graus, tangente 60. Então eu sei que esse ângulo, ele está relacionado, está ligado com 60 graus. Para descobrir que ângulo é esse, eu preciso saber qual que é o quadrante dele. No caso aqui, ó, onde está isso no complexo? A minha parte real é menos meio tá aqui, ó, tá? Menos meio tá aqui. A minha parte imaginária é raiz de 3 sobre 2. Então esse cara, velho, ó, ele está aqui, ó. Ele está no segundo quadrante. Ah, Jess. Aí eu te pergunto, qual é o ângulo que está ligado com 60 graus lá no segundo quadrante? O 120 graus. Ah, então pronto. Então nosso ângulo θ é o ângulo de 120 graus, porque o ângulo que está ligado com 60 graus no segundo quadrante é o 60. Vamos lembrar aqui, ó. Se você fizer o ciclo trigonométrico, não é? Se nós fizermos aqui o ciclo trigonométrico, você tem aqui, ó, os 60 graus. Quem está ligado com ele de cá pela simetria, lá no meu Instagram, inclusive, tem uma memorex de ciclo trigonométrico que tem essas relações. Aqui é 180 menos alfa. No caso, o alfa é os 60 graus, é o ângulo do primeiro quadrante. Então, 180 menos 60 vai dar 120 graus. Galerinha, é muito importante lembrar você que para que você se dê bem com forma trigonométrica dos números complexos, é importante que você domine pelo menos o ciclo trigonométrico lá na trigonometria. Porque a matemática, gente, ela é um edifício. Ela tem uma série de bases, de alicerces que vão se complementando. Então, para você se dar bem com a forma trigonométrica, você precisa saber de trigonometria. Muita gente não entende no complexo, não é por causa do complexo, é porque simplesmente não tem a base que é trigonometria. Então corre, reforça a base pelo menos até ciclo trigonométrico, tá joia? Pelo menos até ciclo trigonométrico. Beleza, Jess, e agora? Então deixa eu apagar isso aqui foi só um review, tá? Então a gente já sabe que o nosso ângulo é um ângulo de 120. Sendo assim, o nosso número complexo ele é módulo vezes cosseno de θ mais i vezes seno de 100 de θ, tá? Então você troca aqui agora, ó, z vai ser o módulo é 1, o cosseno é 120, então fica cosseno de 120 graus mais i vezes seno de 120 graus. Suave ou não, gente? Daqui então eu vou ter que o meu z, esse número 1 multiplicando não vai fazer diferença, você simplesmente pode escrever o quê? Cosseno de 120 graus mais i vezes seno de 120. Professor Jess, agora eu resolvo o seno e o cosseno? Claro que não, meu filho. Se você resolver o seno e o cosseno agora, você vai voltar para a forma algébrica, tá? Você vai retornar para cá. É comum encontrar o ângulo em graus, mas também é comum, aliás, muito comum, você encontrar ele em radiano. Então, em radiano, isso aqui vai ser, ó, lembrando, né, que 60 graus é π sobre 3, esse cara aqui, ó, ele na verdade vai ser 2π sobre 3 radiano, tá bom? 120 graus. Então, você pode escrever cosseno de 2π sobre 3 mais i vezes seno de 2π sobre 3. Fechado? Galerinha, observação importante, tá? Ó, só para deixar bem claro aqui antes, as duas formas são absolutamente aceitas, tanto em graus quanto em radiano. Aí você pergunta assim, mas Jess, no vestibular eu posso usar em graus, posso usar em radiano, como é que é o esquema? Olha, presta atenção, no vestibular você vai usar unidades que o seu enunciado traz, tá? Se for uma questão aberta, claro. Então, se o seu enunciado estiver em graus, você vai escrever o número complexo em graus. Se o seu enunciado trazer as unidades em radiano, você vai escrever em radianos. Tranquilo? Tranquilaço, tranquilaço? Entendeu esse ponto? Bom, e aí? Aí que é o seguinte, uma observação que eu quero fazer para você é a seguinte.
é comum você ver uma abreviação para isso aqui, tá? Um número complexo, vou pôr observação 1. Um número complexo, da forma como eu escrevi agora, aqui, ó, z igual a módulo vezes cosseno de θ mais i vezes seno de θ, ele pode ser reescrito como sendo módulo vezes cis de θ, tá? São duas coisas absolutamente idênticas, só que isso aqui, ó, é uma forma abreviada. Então, onde você encontrar cis de θ, você já sabe. Faltou um parênteses aqui em cima, né, Zoreia? Ó, onde você encontrar cis de θ, você já sabe que cis de θ significa cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Isso é muito comum em provas ITA e IME, tá? Então, se você vai prestar provas ITA, IME, Olimpíadas de Matemática, maratonas de matemática, é comum você encontrar essa notação, assim como em livros do ensino superior. Então, você já sacou o que significa cis de θ, não tem que tomar mais susto. Uma outra observação que eu quero colocar aqui para vocês, e nesse vídeo não é nosso objetivo demonstrar isso aqui, porque esta parte vai passar um pouquinho por equações diferenciais ordinárias, não é? Que é uma matéria do ensino superior, então não vou provar isso aqui para você, mas eu quero deixar bem claro que toda vez que você encontrar um número complexo da forma z cosseno de θ mais i vezes seno de θ, existe uma outra notação que inclusive eu vou utilizar no nosso próximo vídeo sobre esse assunto, porque vai ser bem legal, porque ela facilita a demonstração, que é a chamada notação de Euler, que na verdade é uma solução de uma equação diferencial. A notação de Euler diz assim, ó, notação de Euler, ela diz que o número complexo z igual a módulo vezes cosseno de θ mais i seno de θ pode ser reescrito como sendo módulo vezes z e elevado a i vezes θ, tá? Isso aqui também é verdade, tá? Ah, Jazz, então quer dizer que e elevado a i, ó, e elevado a i vezes θ é a mesma coisa que cosseno de θ mais i vezes seno de θ? Exatamente. Isso aqui, vou escrever para você, é o que nós chamamos de notação de Euler, tá? Notação de Euler, beleza? Sacou a ideia? Pô, legal, hein, Jess? Posso usar sempre? Pode. A transição, repito, a transição daqui para cá não é trivial, tá? Não é trivial e não é o objetivo desta aula hoje fazer isso, mas quem sabe a gente não grava um vídeo sobre equações diferenciais, séries de Taylor, né? E a gente não prova, séries de potência, e a gente não prova o porquê que isso é verdade. Essa notação, ela aparece muito no ensino superior, principalmente na física ou ciências naturais aplicadas. E uma observação sobre esse E, que eu gosto sempre de lembrar a você, é que esse E, ele é aproximadamente 2,718. Ele é uma dízima não periódica, ele é um número irracional, assim como o π, é uma das constantes mais comuns. Ele também é chamado de algarismo natural, tá? Porque ele aparece em muitas coisas da natureza, mas aqui para nós ele vai ser um personagem de nova formação, beleza? Bom, agora é o seguinte, definimos esta parte, nesta aula nosso objetivo era realmente fazer isso, quer dizer então que, só para título de exemplo, tá? Exemplo, se eu pegar um número complexo z igual a 3 vezes cosseno de π sobre 2 menos i vezes seno de π sobre 2, você pode escrever ele assim, ou você pode escrever ele na notação abreviada, que seria 3 cis de π sobre 2, ou, se você preferir, você pode escrever como sendo 3 vezes z i vezes i π sobre 2, tá bom? Então você pode escrever isso aqui dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui. Legal, não é verdade? Normalmente os livros de matemática do ensino médio só apresentam uma dessas maneiras, né? Sendo que existem outras maneiras
de fazer isso aí, tá joia? Uma coisa importante para vocês é que essa notação de Euler, ela provoca uma coisa muito interessante, que é o que nós chamamos de a equação mais bela da matemática, tá? Equação mais bela da matemática. Mesmo, Jess? Bom, você sabe já que escrever isso aqui, ó, isso aqui, módulo vezes cosseno de θ mais i vezes seno de θ, é a mesma coisa que você escrever módulo vezes e elevado a θ. São formas equivalentes, certo? Muito bem, se eu pegar essa equação para módulo igual a 1 e θ igual a π, vai acontecer uma coisa muito legal, tá? Muito legal, que é o seguinte: onde tem módulo, eu vou pôr 1. Onde tem θ, eu vou pôr π. Então, fazendo isso, vai ficar o seguinte: 1 vezes cosseno de π mais i vezes seno de π é igual a 1 vezes i vezes π, ok? Beleza? Bom, o número 1 multiplicando dá nada, cosseno de π é menos 1, mais i vezes seno de π é 0, e aqui fica e elevado a i vezes π. Bom, i vezes 0 é 0, portanto, olha que conclusão fantástica. Eu vou tirar o modelo aqui, ó. Eu até esqueci de pôr os quadradinhos aqui. Olha que conclusão fantástica a gente chega. A gente conclui que e elevado a i vezes π é igual a menos 1. Essa equaçãozinha, não sei se você percebeu a beleza dela está no fato de que na mesma equação eu tenho as três grandes letras da matemática fundamental: o e, o π e o i. O e 2,718, o π 3,14 e o i, que é ao quadrado menos 1, não é? E um detalhe interessante é que todas as três letras juntas produzem o menos 1. O poder e a simplicidade desta equação é tão grande que ela é rotulada por muitos como a equação mais bela da matemática, inclusive chamada por muitos de equação de Euler. Eu acho muito complicado falar equação de Euler, porque o Euler ele foi extremamente frutífero em produzir equações, mas essa aí ficou para a história como a equação mais bela da matemática, contrariando aqueles que acham que a beleza da matemática são as questões mais complicadas. Você curtiu? Você gostou? Legal, não é? Gente, volta pedaços que você não entendeu, retome alguma base que você não tem, tá? E vem com a gente. No próximo vídeo, nós vamos ver as primeiras operações com números complexos na forma trigonométrica. Um grande beijo e até lá. Tchau!